A paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho paternal de São José estejam com você e com todos os seus. É agora. Vamos lá. Esperar o povo entrar. Porque a live de hoje vai ser daquele jeito. Deixa eu já mandar a solicitação aqui para o João. Aí. Enquanto Celito Garcia tá de tereré, Thales Maria Pascoal tá de café, viu? Salve Maria, meu irmão. Thales, Deus abençoe. Como é que você está, querido? Graças a Deus, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. O áudio tá beleza aí? Tá. Pelo menos aqui pra mim tá ótimo. Muito bom. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, pessoal, vai mandando aí se o áudio tá legal, como que tá aí, para que eu e o João fiquem por dentro aqui. Eu também vou compartilhar a live aqui, Thales, com algumas pessoas. Padre Rafael, sua bênção, padre. O meu afilhado Thales, presente também. Enfim. Vamos começar então, João? Vamos começar aqui com uma breve oração. Vamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria, e pai davídico do Messias. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado, Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, glorioso São José, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, pessoal, como já foi anunciado, farei essa live hoje com a participação do João. E gostaria, João, que você se apresentasse para o pessoal. Pode ser que algumas pessoas que estão acompanhando a live ainda não te conhecem. Por favor, se apresente. Bom, meu nome é João Vitor Mariano, eu sou de Araxá, Minas Gerais, membro da comunidade missionária Mãe Domingo, da qual também tenho a graça de ser fundador. E hoje, com muita alegria, recebi esse convite do Thales, que é alguém que eu acompanho já há algum tempo, e vejo ser um apostolado muito frutuoso, isso que você faz aqui na internet. Espero poder colaborar, né? No tema de hoje também posso dizer que é o meu ministério, eu sou músico há mais de 19 anos dentro da Igreja Católica. No que eu puder colaborar, vou ficar muito feliz. E desde já, pedir a Nossa Senhora que eu faça perseverar, viu, Thales? Nesse apostolado que muitas vezes nós pensamos não dar frutos, mas eu sei que tem alcançado muitas pessoas. Amém. Então, como já falamos, o tema hoje é a sacralidade da música católica. E partilhando com o João, eu vi a necessidade de estar tratando desse tema, porque hoje em dia, infelizmente, por parte de muitos músicos, por parte de muitos
fundadores de comunidades, enfim, de inúmeras pessoas dentro da própria igreja, têm feito algo que me entristece muito o coração e que ao mesmo tempo me preocupa, que é simplesmente pegar determinados gêneros musicais, determinados até mesmo paródias de músicas profanas, e trazendo para dentro da igreja simplesmente ali trocando a letra, colocando ali uma letra que fala de Deus com o intuito de atrair o jovem, né? O alvo desse pessoal basicamente é o jovem. Mas as pessoas têm que entender o seguinte: isso não adianta de nada, é simplesmente trocar 6 por meia dúzia, por causa que não adianta você ter uma letra que fala de Deus se a essência, ou seja, se a origem não provém do Senhor. E inúmeros gêneros musicais aqui, a gente pode citar o rock, a gente pode citar o funk, a gente pode citar o pagode, o axé, a gente pode citar, enfim, inúmeros gêneros musicais, e participando de inúmeros momentos assim, que até mesmo já fiquei à frente em alguns retiros, o comportamento do pessoal naquele momento ali não se difere com o pessoal do mundo. É a mesma coisa. As danças, o ambiente, a única diferença, como eu falei aqui, é a letra da música. E não se difere, né? Então, qual que é o grande problema nisso? A gente está simplesmente cristianizando aquilo que é mundano. Verdade. Enchendo o banco das nossas igrejas com falsas conversões. E isso não está levando o jovem a ter um encontro pessoal com Cristo, porque o jovem tem que ser atraído por aquilo que nós, da igreja, temos de diferente, que ninguém mais tem, que é mostrar Cristo verdadeiramente como ele é, como ele deve ser e como ele deseja ser honrado e adorado. Eu vejo, Thales, o mais interessante desse tipo de apostolado aqui é nós comunicarmos não aquilo que nós pensamos, e sim aquilo que a igreja comunica. Eu vejo o seu cuidado em fazer isso sempre, e nessa live aqui não vai ser diferente. Eu queria utilizar, eu não sei se você chegou a ler esse documento, mas eu imagino que sim, pelo menos parte dele, o Trale Solicitude, do Papa Pio X, né? Esse documento escrito em 1903, exatamente no dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, eu acho que foi intencional. Então, o Papa Pio X nos escreve a primeira normativa da igreja relacionada à música. E ele vai começar esse documento dizendo que a música ela é sagrada, né? Na ótica católica, a música católica ela só existe, a música só existe para um fim: a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. É tão interessante isso que você falou agora, totalmente condizente com o magistério. No número 2 do documento Trale Solicitude, o Papa Pio X vai dizer que a música deve ser santa, porque a música é aplicada para engrandecer o nome de Deus e santificar os fiéis. E que ela precisa ser ornada de uma santidade tal qual a liturgia é. Ou seja, o princípio da música sacra é enaltecer Deus na liturgia, né? E hoje nós precisamos falar isso. O principal culto católico, né? Vamos utilizar esse termo culto só para causar uma polêmica. Ele não é um culto qualquer, ele é um rito divino, nós estamos falando da Santa Missa, né? A liturgia, todo esse mundo litúrgico está diretamente ligado à Santa Missa. E o Papa Pio X vai deixar muito claro de que a música precisa ser tão santa como a liturgia é. E ele escreve esse documento justamente num tempo onde algumas atrocidades começavam a acontecer. Justamente diante do que você falou agora. Gêneros musicais profanos, ritmos profanos que começavam a ser introduzidos de forma até mesmo irresponsável na liturgia. E aí, tanto é que no número 2 do Trale Solicitude, ele vai dizer que não somente a forma de executar as músicas precisam ser santas, ou seja, isso envolve melodia, ritmo, o gênero, né, musical, mas também os ministros precisavam se preocupar com a santidade.
No tempo, né, um pouco antes aí do Concílio Vaticano II, até mesmo não era qualquer pessoa que podia cantar, não. A igreja ela tinha um crivo, ela analisava a conduta, e eu imagino que isso é bonito, né? E com esse zelo, o zelo de entender que a música é santa, porque nós cantamos e ministramos músicas para um Deus que é santo e para um povo que é chamado à santidade. Então nós não podemos fazer, como você disse, de qualquer maneira, utilizar qualquer ritmo, utilizar ritmos que nasceram num contexto totalmente profano é muito perigoso. Isso não envolve só ritmo não, tá? Também instrumentos, tem certos tipos de instrumentos que a gente precisa tomar um cuidado maior. Mas vamos aprofundando aí no assunto, que eu acho que é bem interessante. Então, como você mesmo já disse aí, tem um dos documentos que ensina quais dos instrumentos corretos a serem tocados, e inclusive agora eu vou pegar um gancho nessa sua fala, onde você disse dos gêneros musicais, né, com o intuito que nasceram até mesmo de profanos, e aqui eu quero pegar 3 gêneros musicais, mas para o pessoal poder entender como exemplo. Primeiro gênero que eu quero pegar, o pagode. Segundo gênero, o samba. Terceiro gênero, o axé. Qual é a origem, ou seja, qual é a essência, da onde que veio esses 3 gêneros? Do candomblé e da umbanda. As próprias pessoas pelas quais participam dessas religiões, muitas das vezes dizem, eu estou indo para o pagode, eu estou indo para o samba, ou seja, né, para suas reuniões, e a própria palavra axé é uma saudação no candomblé, na umbanda, né? E, enfim, as pessoas, então, simplesmente pegam algo que não tem raízes cristãs, não provém de nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente troca a letra da música e acha que isso vai atrair as pessoas que gostam de axé, isso vai atrair as pessoas que gostam de pagode, que gostam de samba para dentro da igreja. Só que a pessoa deve ser atraída, né, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, que a conversão ela é um dom de Deus. E o intuito da música católica, assim como também demais formas de evangelização, porque a música católica é também uma forma de evangelização, a pessoa deve se sentir atraída por aquilo que é de diferente, por algo pelo qual ela não encontra em outro lugar, que é verdadeiramente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, eu inclusive peguei aqui algumas partes do catecismo, e eu vou até mesmo fazer uma citação aqui, na questão da finalidade da evangelização. Está no parágrafo 850. E assim nos diz São João Paulo II. A origem da missão, ou seja, da evangelização, e o mandado missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão, ou seja, da evangelização, não é senão fazer com que os homens participem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. Já agora no parágrafo 852, nos diz São João Paulo II, os caminhos da missão é o Espírito Santo que é o protagonista de toda a missão eclesial. É ele quem conduz a igreja pelos caminhos da missão. Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviando a evangelizar os pobres. Eis porque a igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda de Cristo, isto é, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação, de si até a morte, da qual ele saiu vencedor com a ressurreição. É assim que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Ou seja, o fim único da evangelização é o conhecimento e a comunhão plena com o Pai, o Filho e o Espírito Santo por meio da Igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim único da evangelização. E, hoje em dia, dentro da Igreja, não apenas com essas questões pelas quais nós citamos aqui, mas também até mesmo com muitas letras católicas, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto muitas letras católicas pelas quais são contrárias à proposta de nosso Senhor. O que nosso Senhor nos propôs?
No Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 e no versículo 24. Quem quiser quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é muito interessante que você está falando, porque justamente nesse texto, versículo 24 do capítulo 16 de Mateus, Jesus deixa bem claro qual é o elo de amizade que ele estabelece com o homem. Não é a prosperidade, não é a ausência de sofrimento, não é um Deus que resolve todos os meus problemas. Ele deixa bem claro a cruz. Né? Por isso, como vai dizer Juninho Casimiro, um compositor católico que eu gosto muito, né? Claro, baseado no magistério da igreja, nós somos a igreja da cruz. E aí a gente pode fazer um gancho nesse assunto que você citou de letras. Não somente os ritmos, não somente os tipos de instrumentos que a gente coloca, mas a letra, ela faz com que uma composição possa perder todo o cunho católico. Né? É interessante que em 2009, interessante o que ele falava, embora a linha do Padre Joãozinho não é totalmente aquela que eu goste, tá? Mas ele escreveu algo interessante dizendo que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós escutamos. Né? E agora, não só no aspecto de compor, mas aquilo que você escuta antes de se tornar um compositor. Se você começar a estudar, a escutar vertentes protestantes, tipos de letras que não tem muito a ver com a essência católica... Você pode repetir um pouquinho a sua fala, porque travou a transmissão aqui? O pessoal está até escrevendo aqui. Você pode repetir, fazendo favor? Qual parte que você ouviu aí? Você falou da questão do... Começou a ficar bom na hora que você falou do Juninho Casimiro e ele falou que nós somos a igreja da cruz. Logo em seguida travou. Tá, eu vou repetir então. Juninho Casimiro, ele deixou bem claro a linha de raciocínio que eu imagino que nós devemos ter nas nossas composições católicas. Não comunicar uma prosperidade, não comunicar apenas um Deus que resolve os nossos problemas, não comunicar aquele Deus que vai chegar e retirar toda a cruz da minha vida sem permitir que eu aprenda com a cruz. Até porque a cruz é, sem dúvida nenhuma, o elo de amizade de Deus e os homens. Tanto é que você citou, né, no versículo 24 do capítulo 16 de Mateus, que afirma isso. Quando Jesus quis estabelecer um elo de amizade, ele utilizou esta fala: aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz e me siga. E aí eu citei que em 2009 o Padre Joãozinho escreveu um texto interessantíssimo dizendo que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Se você escutar muita música protestante, se você escutar muita música secular, pode ser que você seja tentado, quando você for compor algo, e aqui já falando de algo que eu tenho trabalhado muito sobre composição, você vai pegar essas influências ruins e vai começar a escrever música que no fim não vai ser católica. Né? Tanto é que Dom Estevão Tavares, né, ele fez um grande apostolado, né, chamado Pergunte e Responderemos. Não sei se você conhece. E no número 516, né, na pergunta 516, era esse tema. Como ele enxergava a música católica, a sacralidade, né, da música católica. Ele falava isso: olha, a gente precisa incentivar os músicos católicos a comporem músicas em cima do magistério, em cima da vida dos santos, em cima do catecismo. Nós não podemos deixar de cantar a Eucaristia, a Virgem Maria, porque se nossas composições não fazem uma referência à Virgem Maria, que é a mãe da igreja, se a nossa música não faz uma referência à Eucaristia, que é o ápice da nossa fé, à vida dos santos, que são as nossas referências humanas, a nossa música deixa de ser católica. Então, é por isso que tem aquele termo, né, em latim, que diz lex credente, lex orandi, ou inverso, né, lex orandi, lex credente. Nós oramos, nós vivemos a nossa fé em cima daquilo que a gente crê. E isso também deve ser na questão daquelas pessoas que só escutam música
ou também daquelas pessoas que compõem música. Se você é um católico que só escuta música, você não pode escutar qualquer tipo de música, não, mesmo aquelas que são intituladas de cristãs, né? Eu sempre tenho alertado sobre o cuidado com música protestante. O pessoal até acha que eu sou um perseguidor dos protestantes online, mas não. É mais uma questão de... Você também, né, Thales? Você, o Celito, sem dúvida nenhuma. É mais uma questão de cuidado, de zelo, né? É igual o Padre Joãozinho vai falar. Se você escuta muito música protestante, lentamente você vai começar a ignorar as músicas eucarísticas, as músicas marianas, as músicas que citam magistério, que são raras. Eu tenho feito um apostolado, Thales, e em breve, se Deus quiser, a gente vai poder divulgar isso, de musicar a frase dos santos. Às vezes tem muito compositor aí inventando coisa que não tem nada a ver com o magistério. Por que não pega a frase de um santo e musica? Por que não pega um salmo e vai musicar? Por que não pega uma frase do magistério e vai musicar? Eu acho que assim, Dom Tavares, o sonho dele, ele vai poder contemplar, né? Que é ver compositores católicos escrevendo sobre a vida dos santos, escrevendo sobre o magistério, escrevendo sobre a Eucaristia, escrevendo sobre a Virgem Maria. Exatamente. E, João, você sabe disso muito melhor do que eu, né? Você como ministro de música, você como cantor e compositor católico. Na Igreja Católica existe 2 pontos, ou seja, 2 regras para poder fazer com que a música seja, de fato, autêntica católica. Qual que é o primeiro ponto? Ela deve, de fato, condizer com aquilo que a Igreja expressa na sua doutrina, ou seja, pelos 3 pilares da fé, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Ela não pode estar contradizendo e não ter nenhum erro nesses pontos. E o segundo ponto, que é, infelizmente, aquilo que a gente tem visto assim, em abundância, que foi ignorado, que é a questão da essência da própria, do próprio gênero musical e também da própria letra, né? E hoje em dia a gente muitas das vezes simplesmente vê pessoas que dão importância só nesse primeiro ponto. E olhe lá, né? Porque quantas músicas aqui que a gente pode citar aqui que, por exemplo, tem erro bíblico, tem erro doutrinal, tem erro teológico. Quer um exemplo? Vou citar aqui para vocês. Sacramento da Comunhão, música do diácono Nelsinho Correia. Quando ela diz: Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. A fonte de misericórdia que jorra no templo, que vai dizer no livro do profeta Ezequiel e também no livro do Apocalipse, não é Jesus, é o Espírito Santo. Jesus é o templo. Muitas músicas, aquela música também que quando vamos iniciar a Santa Missa, muitos padres, até mesmo por questão de ignorância, pedem que iniciemos, que é aquela traçar o sinal da cruz cantando. Aí diz: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O nome de Deus é a essência de Deus. Não são 3 nomes, mas sim 3 pessoas em um Deus só. O sinal da cruz pelo qual a igreja nos ensina é como? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E não em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso é heresia. Esse cântico é completamente errado. E tem muitas pessoas que hoje em dia cantam. E sem contar também que, não contentes com as músicas pelas quais nós temos a nossa igreja, trazem músicas protestantes, trazem músicas espíritas, trazem músicas pelas quais não têm as suas raízes católicas, como você mesmo disse, não cantam a nossa fé. E foi muito interessante você falar isso, tá? Desculpa te cortar, foi muito interessante, porque quebra justamente essa visão que o pessoal tem, que a gente está perseguindo só os protestantes. Na verdade, não estão perseguindo ninguém, né? A grande questão é que existe muita coisa também errada nos ministérios católicos. Sim, quando eles compõem alguma canção e deixam de praticar um gesto de humildade, que é talvez colocar essa letra sobre um crivo de análise de um sacerdote, ajudando ali a corrigir os erros teológicos, né? Então, o que a gente está falando aqui é que é importante olhar essa tríplice que você citou, o magistério, as Sagradas Escrituras, e não correr o risco de escrever algo errado. Porque a música ensina. Quando alguém está
ouvindo uma música, a música ela tem um papel de catequizar a pessoa. E não só de Exatamente. gerar um sentimentalismo. Então, se você compõe algo errado, você vai, consequentemente, ensinar algo errado pela música que você escreveu. Né? Uhum. Como, por exemplo, Então, aquela eu vejo. própria música protestante, né, que é muito cantada. Você até fez a comparação com ela em um vídeo aí que eu gostei muito, que é a música Como Zaqueu, né? A música ela fala o seguinte: me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. É Dependendo totalmente da, antibíblico. Exatamente, porque dependendo da denominação protestante, eles não acreditam na santidade, eles acreditam na predestinação, né? Eles falam assim que independentemente daquilo que você vai fazer, se você pode ser a pessoa mais santa da face da terra, mas se você está predestinado a ir para o inferno, não tem nada que faça com que tire essa sua condenação ao inferno. Você pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra, mas se você está predestinado a ir para o céu, né? Nada que você faça vai tirar essa sua ida para o céu. E sem contar também nessa própria frase, né? Quero amar somente a ti. O que nosso Senhor Jesus Cristo disse na última ceia aos seus discípulos? Eis que vos dou mais um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus em nenhum momento falou, que amem somente a mim. Pelo contrário, outra passagem do Evangelho lhe diz: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Né? Então a gente vê dois erros aqui claros, tanto bíblicos quanto também teológicos. E, além de tudo, uma música pela qual não canta a nossa fé, porque não é uma música católica, sendo cantada hoje em dia dentro da igreja. Sim. Eu vejo assim, Otávio, a grande preocupação que nós devemos ter é voltar à essência da música sacra. Né? Na Igreja Católica, a música ela ajuda o fiel, como eu já citei, o Trala e Solicitude do Papa Pio X, que para mim é um documento de referência. A música deve glorificar a Deus e santificar os fiéis. Você falou aí de santidade agora, você está nessa composição protestante, mas eu não vejo outra forma de fazermos isso, de cumprirmos o grande desejo de Deus, né, aquilo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, o desejo de Deus ao vosso respeito e à vossa santificação. Eu não vejo que nós, músicos católicos, possamos contribuir com a santidade de alguém, a não ser compondo, cantando e ministrando canções que falem da nossa fé. Eucaristia, Nossa Senhora, Magistério, Vida dos Santos e, claro, Sagradas Escrituras. E aí, nesse último ponto, Sagradas Escrituras, é que algumas pessoas procuram a gente para dar argumento. Não, mas os protestantes, eles cantam a Bíblia. Ah, não, mas os irmãos protestantes, eles cantam muito mais a Bíblia do que o católico. Só que muitas vezes compõem em cima de fundamentalismos bíblicos, que são justamente o grande erro deles. Né? Nessa grande discussão teológica que existe entre católicos e protestantes, muitas vezes eles são fundamentalistas. E aí você citou esse exemplo dessa música. Realmente, quero amar somente a ti, é uma coisa que um cristão autêntico não deve dizer. Se a frase fosse, quero adorar somente a ti, beleza, agora é amar. Jesus disse, né, amai-vos uns aos outros, não com palavras, mas com gestos concretos. 1 João capítulo 3, verso 18. Ou seja, se você compõe só em cima da Bíblia, mas você não toma cuidado com os erros de fundamentalismo, no final vai sair uma música que não catequiza. Vai sair uma música que não santifica. Por isso eu volto à preocupação do Dom Estevão Tavares, da Ordem de São Bento. Exatamente. Nós precisamos, nesses apostolados aqui, imprimir na nossa alma o lex orandi, lex credente. Nós oramos aquilo que cremos. São Luís Maria Guimond de Montfort, no número 116 do tratado, ele fala, cantai e fazei com que cantem cânticos espirituais. Esse chamado que nós temos de cantar a Virgem Maria, de cantar a vida dos santos, de cantar o magistério. É isso que vai tornar a nossa música católica. E é isso que vai tornar a nossa música sagrada.
porque nós vamos comunicar aquilo que cremos, aquilo que é sagrado para nós. Então, desconfie dos ministérios que gravam discos inteiros e não colocam nenhuma música mariana, e não colocam nenhuma música eucarística, e não colocam nenhuma música que cita os santos. Porque certamente a influência daquele ministério pode ser que não seja uma influência católica. E aí outra coisa que eles vão falar, mas a renovação carismática não pode cuspir no prato que comeu, porque os protestantes ajudaram o movimento no início. Tudo bem, as músicas foram muito cantadas e são cantadas até hoje, ótimo, mas hoje, no ano que nós nos encontramos com muitos compositores autenticamente católicos, nós não podemos e não precisamos recorrer à literatura protestante, eu não estou falando agora só de música, ao conteúdo protestante, sempre que nós temos tudo na nossa fé, né? E para a gente não mudar o foco e não falar assim, nossa, no meio da live citou o protestante, aí agora só falaram mal, né? Voltando um pouquinho aqui, para o pessoal depois não falar mal da gente, né, Thales? Os haters. Diante do que você começou com um assunto muito interessante, o ritmo, você citou lá alguns ritmos profanos, né? Nós precisamos parar de fazer isso, paródia, tentar santificar algo que nasceu contexto profano, não há necessidade disso, né? Se a gente for pegar o que o Trale Solicitude do Papa Pio X verdadeiramente fala, nós íamos começar a cortar dos nossos, da Santa Missa, bateria, guitarras com distorção, embora, gente, vou deixar bem claro, eu gosto muito desses instrumentos, né? Dentro desse contexto carismático que nós viemos, né, Thales? Mas hoje, talvez com uma consciência um pouco mais apurada de que nem tudo é certo, né? Nós precisamos, sim, resgatar aquilo que é correto na igreja. Se a gente for observar o documento do Papa Pio X, lá ele fala que até mesmo o piano, a gente tem que tomar cuidado. Olha, o piano, a música se afasta do modelo tradicional da igreja, que é o canto gregoriano, é frase de Papa Pio X, tá? Mais profana a música tende a ser. Então, atabaques, pandeiro, bateria, instrumentos flagorosos, ritmados, justamente a gente tem que tomar um cuidado. Percussão em geral. Isso, principalmente agora, né, Thales? Eu acho que essa live também está sendo feita num tempo propício da Quaresma. Então, tem muitos ministérios aí que não observam isso, que é um tempo mais de reclusão, de oração, de vida interior. Isso também precisa refletir na nossa música. Exatamente. E igual, por exemplo, você estava citando aí os instrumentos. Olha, tem um documento da igreja, infelizmente agora eu acabei esquecendo o nome do documento. Mas eu prometo depois postar nos stories. Que é um documento, inclusive o próprio Celito que me falou dele. Que é um documento pelo qual ele proíbe instrumentos de percussão em geral, instrumentos de corda que te tire fora de si, exemplo, guitarra, baixo, instrumentos pelos quais não ajudam nesse quesito da sacralidade daquilo pelo qual estamos vivenciando na Santa Missa. Lembrando que a Santa Missa é a renovação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já fui em missa pela qual tinha como instrumento sanfona, pandeiro, triângulo, tantã, já fui tudo quanto é tipo de instrumento, né? Então, ou seja, as pessoas hoje em dia, elas simplesmente fazem as coisas ali com o intuito daquilo ali ficar legal, daquilo ali ficar bacana, daquilo ali ficar chamativo. Mas não fazem com o intuito não fazem com o intuito de fato de que aquilo ali existe regras a serem seguidas, né? E aqui a gente não está querendo endeusar a liturgia. Nós estamos querendo fazer aquilo que é o correto. E você, como católico, tem no mínimo a obrigação de seguir aquilo que a igreja fala e aquilo que a igreja nos pede, não é? Então, outro ponto aqui também, João, que eu queria colocar é o fato de, por exemplo, a gente pode pegar alguns CDs de muitos músicos e muitos ministérios católicos hoje em dia, ele não se difere na questão da aparência de um CD secular. Muitas músicas, às vezes, elas até fazem uma menção ali de Deus como uma metáfora,
E às vezes você não percebe naquele quesito a sacralidade que ali está naquela canção. Porque por que não falar claramente? Por que não cantar a nossa fé de maneira clara, de maneira compreensiva? Né? Aí você pega um CD, hoje em dia, de um determinado músico católico, é simplesmente a foto do músico, não tem uma foto da cruz mais, não tem uma foto da Eucaristia mais, não tem uma foto mais uma imagem de Nossa Senhora. Isso é quando os próprios músicos católicos, né, em muitos shows, em muitos eventos, falam o seguinte: como já aconteceu com um determinado músico aí, né, em algum lugar do Brasil aí, que ele falou o seguinte: olha, tinha uma imagem de Nossa Senhora no palco, né, ele falou: olha, tira a imagem de Nossa Senhora, porque o meu show é ecumênico. E vão vir os nossos irmãos protestantes, e caso eles verem a imagem, eu não quero que eles fiquem constrangidos e vão embora. Ô seu infeliz, deixa eu te falar uma coisinha. Ecumenismo sem a Virgem Maria não existe. Mensagem dela ao padre Stefano Gobbi no dia 27 de outubro de 1980 em Melbourne, na Austrália. O nome da mensagem é O Caminho da Unidade. Nossa Senhora fala uma coisinha bem simples: eu sou o caminho da unidade. Eu sou a responsável, segundo ao pedido do vosso Pai Celeste, de trazer aqueles que estão no erro para a verdade. Documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, parágrafo 64 em diante. Doutrina Mariana, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. E São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, vai nos deixar uma coisa bem clara: é impossível uma verdadeira ação do Espírito Santo pela qual não possui uma união com a sua divina esposa. Então, começa a rever os seus conceitos aí. E outra coisinha, só para poder fechar aqui com determinada coisa, muitas pessoas trazendo músicas pelas quais não tem origem católica, não tem origem cristã, enfim, músicas de outras religiões para dentro da igreja. Vou citar aqui como exemplo, me perdoe agora, mas enfim, os protestantes. Eles falam, muitas pessoas usam como argumento o seguinte: a gente canta porque é o mesmo Deus. Chama um músico protestante, um músico espírita, seja quem for, vamos fazer um show, bota ele para cantar para Jesus Eucarístico, aponta para Jesus Eucarístico e fala ali: olha ali, meu Deus, sabe o que eu já ouvi de protestantes mencionando o Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia? Bolachinha, Deus Sol. Já ouvi, enfim, né, até próprios músicos protestantes falando assim que não suporta que as músicas deles sejam cantadas por um pedaço de bolachinha. Se é esse o respeito que eles têm para com Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, como que a pessoa tem a audácia de dizer que é o mesmo Deus? Como? Me explica isso para mim. Eu vejo assim, eu vejo que é muito complexo a gente falar de ecumenismo com uma ótica que não esteja voltada para aquilo que a igreja comunica. Né? Claro. Porque o documento Unitatis Integrate, que é o documento principal, tem o Nostra Aetate também, mas principalmente o Unitatis Integrate, no número 53, ele vai dizer qual é o tipo de ecumenismo que a igreja católica acredita. Né? Esses tempos atrás, aqui é bom a gente deixar bem claro isso, eu citei uma temática protestante e intitulei os irmãos como irmãos separados. E aí o pessoal achou que isso era fala do João Vitor Mariano, não, mas separados. Nós somos um. Mas irmãos separados está no magistério da igreja. Houve uma ruptura, para quem talvez não tenha esse conhecimento básico, mas infelizmente nem todo mundo sabe. Mas houve uma ruptura com a reforma protestante. Exatamente. Quem se separou foram eles. Então, o ecumenismo que a Igreja Católica acredita, e pelo amor de Deus, gente, não vai sair falando aí que a gente está perseguindo, não. É aquele ecumenismo de acreditar que um dia eles vão voltar a cantar sobre a Virgem Maria, vão voltar a cantar sobre a Eucaristia, já que a gente está falando de música, vão voltar a venerar a Santíssima Mãe de Deus, e vão ser obedientes ao magistério da Igreja. Então, lá, a normativa do número 53 da Unitatis Integrate vai dizer que nós não podemos fazer como eles fazem. Eu vou converter tal protestante ao catolicismo. Não. A igreja acredita que pelo nosso testemunho silencioso e pela sabedoria que
que esses irmãos podem alcançar estudando o magistério da igreja. Pô, quer exemplo maior do que o Dr. Scott Hahn, né? Que se a gente for contar que o testemunho dele é assombroso de tão bonito que é. Né? Ela tem um paradoxo, assombroso com belo, de tão bonito que é, visto que ele mergulhando na doutrina católica, no santo sacrifício da missa, e inclusive acredito que no dia que ele se converte, no testemunho ele fala que foi no santo sacrifício da missa, os cânticos também devem ter ajudado. Né? Aí a importância de nós utilizarmos o lex credente, lex orante. Nós cremos naquilo que nós oramos naquilo que cremos. Eu quero sim cantar a Virgem Maria, como o irmão aí acabou de digitar aí, né? Nós estamos precisando sim de músicas eucarísticas. Eu acho que um grande progresso que nós tivemos no aspecto de ministérios católicos, no aspecto de Brasil, Toca de Assis, Comunidade Shalom, né? Que tem se preocupado em cantar Jesus Eucarístico. Muitas comunidades aí, por exemplo, cantando sobre a Virgem Maria, cantando o magistério da igreja, o Ministério Terra da Cruz. Eu acho que seria interessante, Thales, a gente citar algumas referências. Esse dia nós tivemos numa formação para músicos, irmão, e lá um dos irmãos fez uma pergunta que foi um silêncio. A pergunta foi a seguinte: eu te faço essa pergunta, Thales, eu acho que vai ser interessante para a gente tentar responder, eu e você. Qual referência hoje de música católica no Brasil? Olha que pergunta difícil. Né? Porque nós não temos, infelizmente, muitos. Mas eu já citei aqui, por exemplo, Toca de Assis, Comunidade Católica Shalom, Juninho Cassimiro, Ministério Terra da Cruz, tem vários. Então o pessoal às vezes fica buscando fora, porque esses ministérios talvez não são tão conhecidos, né? Como geralmente no meio gospel, né? Vamos utilizar gospel não, no meio protestante mesmo, porque gospel é evangélico, né? No meio protestante, eles realmente, e isso eu vejo que nós católicos precisamos começar a nos preocupar, é na difusão, na propagação da música católica. Isso sim é uma falha que nós devemos admitir. O seu apostolado aqui eu vejo que faz isso, que é divulgar, propagar os ministérios católicos. Então eu faço a pergunta: quais referências nós temos hoje na Igreja Católica? Né? O que nós podemos indicar aqui para quem está nos assistindo? Olha, eu particularmente gosto muito das músicas da Terra da Cruz, né, você propriamente citou. E uma vez eu vi um vídeo do Pedro, que é um dos integrantes da Terra da Cruz, e ele falou uma coisa que eu achei assim fenomenal. Ele falou assim: meu amado irmão, minha amada irmã, eu profetizo na sua vida a vitória em nome de Jesus, a vitória sobre os seus problemas, a vitória. Aí ele falou assim: isso eu diria se eu fosse um músico católico moderno. Mas nós, da Terra da Cruz, estamos aqui para lembrar que nosso lugar é na cruz, crucificado com nosso Senhor Jesus Cristo e consolando a Virgem Maria. Por isso nós, banda Terra da Cruz, estamos aqui para poder propagar essa verdade. E assim, essa frase dele eu achei fenomenal. O vídeo é um curtinho, mas ele mostra claramente que as músicas católicas hoje em dia estão se baseando, estão sendo, na verdade, espelhos ou cópias de muitas músicas protestantes, pelas quais você vai ser exaltado em cima daqueles que te humilham, você vai pisar nas pessoas, você só vai ter vitória, milagre, coisas do tipo. E rejeita completamente a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cruz, e não existe conversão, não existe renúncia sem a cruz. Sim, tanto é que a Sagrada Escritura, em 1 Coríntios 1,18, vai dizer que a sabedoria da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é uma graça divina. É o que eu falei no início da live. Nós não podemos comunicar esses pensamentos de tipo: venha e pare de sofrer. Escute essa canção e pare de sofrer. Não, escute essa canção e aprenda com a cruz. A sofrer pessoas, com amor. Justamente. Muitas pessoas querem pular. Eu ouvi um pregador católico uma vez dizendo, e eu achei fabuloso. A cruz tem 3 etapas. A primeira é aceitá-la. Depois você aprende com ela. E depois você a ama. E somente depois dessas 3 etapas você vai viver a glória.
Então, muitas vezes, a cruz chega hoje e as pessoas querem pular essas etapas e já chegar na glória. Né? Eu tenho um problema hoje, mas Deus vai resolver. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos ao vivo de protestante no Facebook. Cara, eu não sei se você tem usado muito o Facebook, mas eles postam lá uns vídeos ao vivo e quando você entra, é só proclamação de milagre. De vitória, de Deus está glória. livrando, amanhã você vai receber tantos mil. E a cruz, aonde fica? Né? Aonde fica? Exatamente. É isso que, na temática de música, nós precisamos comunicar com músicos católicos. Olha, você está sofrendo? Aprende com o sofrimento. Vamos cantar a vida dos santos. Né? Vamos cantar Padre Pio, fica Senhor comigo, porque sou fraco e facilmente, né, te ofendo. Olha que bonito isso. Vamos cantar os beatos, os servos de Deus. Jesus, se tu queres também, eu quero. Né? Beata Chiara Lute. Vamos cantar a Chiara Corbella Petrilho, que diz: nascemos, jamais morreremos. Vamos compor músicas que falam contra o aborto, usando a frase da Chiara Corbella Petrilho. Nascemos, jamais morreremos. Né? Eu, por exemplo, eu tenho tomado muito esse cuidado. Nós temos um ministério na nossa comunidade, e o nome dele, como alguns vão dizer, pode até parecer meio protestantizado, né? Amor e Profecia. São ótimas as músicas, viu? Procurem aí, galera. Amor e Profecia. São ótimas as músicas. Nós gravamos há 2 anos atrás um trabalho inteiro falando do céu, falando do dogma do céu, que é um dogma católico, falando do paraíso. Nós temos São Felipe Neri como nosso baluarte. Nós escrevemos músicas pensando em São Felipe Neri. Nós tentamos inserir Nossa Senhora na maioria das músicas. Tem até uma música que eu queria indicar, e que graças a Deus tem recebido muitos testemunhos, que é Eu Prefiro Paraíso, no YouTube. Se você digitar lá, Eu Prefiro Paraíso, muitas pessoas têm me chamado porque digitam lá, Eu Prefiro Paraíso, com desejo de assistir o filme, né? Fenomenal, aquele filme de São Felipe Neri, que agora não tem mais no YouTube, infelizmente, né? Eu lembro que eu assisti esse filme e mexeu muito comigo, e eu escrevi uma música, compus uma música baseada na frase dele. E é isso que os ministérios precisam começar a fazer. Compor em cima das frases dos santos. Não fique inventando moda, não. Se você não sabe o que cantar, pega uma frase de um santo, musique. Né? Pega uma fala do magistério, uma exortação apostólica, pega um trecho que Deus está falando muito com você, musique. E aí nós vamos cantar pura doutrina católica. Né? Por isso eu creio firmemente, eu estava lendo hoje sobre Dom Estevão Tavares, que ele está certo. Nós precisamos incentivar os músicos católicos a cantarem a vida dos santos, o magistério, a Virgem Maria, urgente. Aquele ministério que grava 12 músicas e nenhuma fala da Virgem Maria, pode desconfiar, porque ali há indícios de que a doutrina que inspira aquela canção não é católica, infelizmente. Exatamente. E eu queria até mesmo se fazer mais uma citação do catecismo, e vai dizer sobre a questão da música, né? Vou até ver aqui o parágrafo aqui. É o parágrafo 1157 e 1158. Preste atenção. O título é Canto e Música. A tradição musical da Igreja... Não, perdão, é o parágrafo de baixo. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica, aquilo que você falou. Segundo 3 critérios principais: a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos prestivos e o caráter solene da celebração. Participam, assim, da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. A harmonia dos sinais, o canto, músicas, palavras e ações, é aqui mais expressivas e fecundas por exprimir-se na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, o canto religioso popular será inteligentemente incentivado a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos pios e sagrados exercícios
e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas prescritas das rubricas. Todavia, os textos destinados ao canto sacro hão de ser conforme a doutrina católica, sendo até tirados de preferência das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. Forte. Literalmente essa é a palavra. Muito forte isso, porque isso precisa ficar gravado no nosso coração. Eu acho que esse texto aí nos faz voltar à essência mesmo, que eu estava falando no início. Uma essência de que a música ela deve ser santa porque nós vamos cantar para um Deus que é santo. Nós vamos cantar para que o povo se santifique. É um texto que nos faz voltar à essência. Eu estava pensando enquanto você estava lendo, isso é um trecho do catecismo, não é isso? Muitas pessoas vão falar assim, mas essa normativa que vocês utilizam do Papa Pio X está ultrapassada. Porque o Concílio Vaticano renovou tudo pelo Sacrosanto Concílio, né, documento pós-Concílio Vaticano II, que, inclusive, alguns vão falar que nesse documento o Papa cita que a música precisa ser enculturada, que alguns países, povos, vão utilizar a música cultural da sua região e podem tentar inserir ela na liturgia. Mas se esquecem que, também no mesmo documento, vai falar que nós cantamos em vista ao mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não consigo, tá? A gente estava numa discussão esses dias nos grupos de fundadores que a gente participa aqui. Eu não consigo entender, visto que o sacrifício da Santa Missa é a renovação do sacrifício de Jesus, né? Quando o Padre ergue Jesus na Eucaristia, é Jesus sendo colocado de novo no madeiro, é um sacrifício. Claro, a ressurreição vem depois. O efeito da Eucaristia na nossa alma é nos fazer ressurgir, é trazer vida. Mas eu não consigo imaginar uma alegria eufórica no aspecto de ritmo, de gênero, de melodia, de instrumentos, de voz, seja o que for. Né? É como se a gente estivesse ali aplaudindo a morte de Cristo, a entrega dele na cruz. Eu acredito muito que existem momentos e momentos, existem movimentos na igreja onde você vai poder tocar uma música mais leve, inserir instrumentos, mas no contexto dessa live aqui, que infelizmente está chegando ao final, o grande segredo, o grande resumo dessa live é cantarmos com autoridade a nossa fé. Uma fé baseada na cruz, uma fé baseada na Eucaristia, no ápice da nossa fé que é a Eucaristia, né? Uma música baseada na Virgem Maria, na pessoa dela, no Sagrado Magistério. O meu sonho é começar a ver os músicos comporem em cima das frases dos santos. Eu tenho um projeto aí, viu, Otávio? Depois eu quero que você me ajude a divulgar, visto aí o grande alcance do seu apostolado, para o bem das almas, que é um EP só com músicas baseadas nas frases dos santos. Eu quero divulgar isso. O irmão aí escreveu, eu achei fenomenal quando ele escreveu a urgência de termos músicos católicos preocupados em compor canções eucarísticas. Dá para nascer alguém que vai conseguir fazer o que São Tomás de Aquino fez, né? Tão sublime sacramento, aquela música eu acho que é uma música que expressa toda a fé católica numa só música, mas por que não termos o desejo e também a aspiração de começarmos a orar e divulgar apostolados como o seu, que incentivam, né, ministérios católicos a cantarem a sua fé, a verdade de sua fé, a cantar a Eucaristia, como eu disse, a Virgem Maria, o Magistério, a Sagrada Escritura, com uma autoridade de católico. Está faltando, eu vejo, muita autoridade nos ministérios católicos, e muitas vezes eles precisam pegar compositores de outras religiões, porque sequer se retiram para rezar e pedir inspirações. Né? Vamos pedir inspirações, vamos compor, vamos escrever. Se você não sabe compor melodia, escreva uma letra, manda para alguém que compõe melodia. Se você só compõe melodia, manda para alguém que tem letras, poesias católicas, baseadas no mistério, e vamos criar músicas católicas, por que não? Exatamente. Eu, particularmente, eu gosto muito de compor, João. Eu gosto muito de compor orações. Inclusive, essa semana passada eu compartilhei uma oração que eu fiz e mandei para a Maju.
uma oração de São Miguel Arcanjo, uma oração para frear os pensamentos impuros, que tem me ajudado bastante. Gosto muito de compor salmos, poemas, inclusive uma composição de uma música que eu fiz, depois eu vou compartilhar ela com você, é exatamente essa questão e essa finalidade de cantar a fé, essa questão eucarística, né? Por causa que hoje em dia, infelizmente, até músicas protestantes estão sendo cantadas na missa, sabe? Por causa que e o argumento que às vezes muitos músicos que cantam determinadas músicas utilizam é o seguinte: eu estou trazendo essa música protestante para ser cantada na missa por causa que hoje em dia está escasso a questão de músicas eucarísticas na igreja. Nós temos Eucaristia e não conseguimos compor músicas eucarísticas, músicas de adoração e de contemplação, enquanto os nossos irmãos protestantes não possuem a Eucaristia e fazem músicas profundas de adoração, de contemplação, sabe? Então, assim, a gente tem que ter não é lugar para que nós façamos aquilo que bem entendemos, porque a missa não é nossa, a missa é da igreja. Sendo a missa da igreja, logo, celebremos e participemos como a igreja ensina, quer e deseja que participemos, né? Muitas pessoas, uma vez até vi um bispo da CNBB falando de determinados sacerdotes que têm o costume de, digamos assim, criar a própria liturgia. E o bispo falou o seguinte: olha, esses padres que, né, ele falou um padre especificamente, e ele falou, esse padre ele tem que entender que ele não é dono da liturgia, ele é servidor. Até mesmo o Papa não é dono da liturgia, ele é servidor. Nós devemos celebrar a missa, a liturgia, porque com o intuito de que Cristo apareça e nós nos ocultemos. Porque a missa não é nossa, a missa é da igreja, não existe dono da liturgia. O único dono da liturgia é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Cristo, né, a boa liturgia é essa, gente, entenda, é aquela liturgia pela qual o padre, o presidente, o bispo, seja quem for que está celebrando, se oculta e você percebe explicitamente ali a presença de Cristo manifesta. Por isso que a missa tem esse quesito do rito, né? Porque o rito ele tem um início, um meio e o fim, e uma finalidade, claro, né? E nessa finalidade, o que é a finalidade da Santa Missa? Renovação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito quando a gente vê vídeos explicando a Santa Missa. Eu vou pegar até aqui o exemplo do rito tridentino, que até mesmo o fato do padre se deslocar do lado direito para o lado esquerdo do altar tem um significado, por exemplo, a fuga que a Sagrada Família teve de fazer para o Egito. Sabe? Quando o padre eleva o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor e a casula dele, que geralmente tem um desenho de uma cruz elevada, porque a cruz está sendo elevada naquele momento, como você mesmo disse, né? Sim. Cristo está sendo crucificado ali naquele momento. Então, nós temos que entender isso, sabe? E vamos parar de querer fazer coisas para atrair a galera, porque missa não é programa de auditório. Programa de auditório que você faz com o intuito de levantar a galera. Missa nós fazemos ali para poder vivenciar novamente a encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de justificar as palmas, por exemplo, na questão da ressurreição, a ressurreição de Cristo se dá quando nós o recebemos na Santíssima Eucaristia de maneira digna, e a força pela qual Cristo nos dá com o seu corpo, que é o nosso alimento de vida e salvação, e ele ressuscita em nosso coração, levantando-nos e dando-nos forças para continuar seguindo a sua proposta, que é carregar a nossa cruz e a segui-lo até o reino dos céus. Porque eu acho assim, Thales, não sei como é que tá os minutos, eu acho que já vai encerrar, né? Eu acho que o resumo é o número 2 do Trale Solicitude. Cantar uma música santa, porque a liturgia é santa.
Cantar em vista a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis, nada mais que isso. Isso só vamos conseguir baseados na sã doutrina católica, cantar aquilo que nós cremos. É isso que vai trazer força para a música católica. A Eucaristia, a Virgem Maria, a cruz e a Sagrada Escritura. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Ô, João, o tempo já está acabando aqui, mas eu gostaria de, se possível, se você tiver disponibilidade, estar fazendo uma parte 2 assim. Agora foi. E eu queria, João, nessa parte 2 aqui, fazer aqui com você aqui, né? A gente poder responder algumas dúvidas, caso o pessoal tenha para poder estar partilhando com a gente. E iniciar essa parte 2 aqui com uma frase do Papa Bento XVI, que eu acho que ela vai resumir basicamente toda a parte 1 da nossa live, que é a seguinte: os gêneros musicais são os gêneros musicais do rock e do pop são distrações, mas assim, ele cita o rock e o pop, mas aqui a gente pode colocar outros gêneros musicais, né? E ele diz o seguinte: os gêneros musicais do rock e do pop são distrações profanas para a fé cristã, uma expressão básica das paixões. Em grandes plateias, pode assumir características de culto ou até de adoração contrários ao cristianismo. São veículos anti-religião. Ou seja, aqui o Papa Bento XVI cita especificamente o rock e o pop, mas aqui a gente pode colocar inúmeros outros gêneros musicais pelos quais não tem a sua essência, não tem a sua origem, né, em Nosso Senhor, né? São principalmente músicas pelas quais nasceram em formas profanas, né? E uma vez eu travei uma briga tremenda na internet com o pessoal de um movimento jovem de São Paulo, porque eles fizeram uma paródia de uma música de funk que estava famosa lá na época, e a música, na hora que ia falar o refrão, né, na hora que falar, em vez de falar olha a explosão, eles falavam Nossa Senhora, e a coreografia da música era colocar as mãos postas e dar uma rebolada. Na hora que falava Nossa Senhora, né? Não tem jeito. Eu acho que alguns ritmos, infelizmente, o ritmo já denota até mesmo a forma da pessoa se portar corporalmente. Exatamente. Então eu acho que na parte 1 a gente deixou isso bem claro. A música, quanto mais ela se afasta daquilo que a igreja declara como modelo tradicional, ou seja, na liturgia, o canto gregoriano, e fora, né, do rito litúrgico, porque hoje, no aspecto pastoral, a nossa igreja ela tem os momentos musicais fora da Santa Missa, é ter também isso em mente. Se a música foi feita para santificar, eu não vou colocar ali um ritmo que nasceu num contexto profano, com o pensamento que eu vou santificar, porque ajudar na santificação de alguém. Porque, infelizmente, a essência, né, como vai dizer lá no latim, a essere do ritmo, do gênero musical, ele já nasceu num contexto profano. E aí, como eu falei lá na primeira parte também, eu acho que vale a pena a gente repetir para quem talvez só entrou agora. O número 2 lá do Trave Solicitude. A música tem que ser santa, porque nós a entoamos para um Deus que é santo. Eu acho que é bem básico de entender. Só não entende quem não quer, que tem algumas coisas que não cabem. Ritmos, algum tipo de instrumento que nasceu num contexto profano. Não adianta eu chegar lá na Santa Missa e tocar um atabaque, que é da cultura africana e que nasceu, né, na denominação, a gente pode falar assim, numa denominação que não tem nada a ver com a nossa fé. Né? Tanto é que, por exemplo, tem ritmos do terreiro de Umbanda, né, que é uma... Vamos falar diretamente, é uma doutrina que tem nada a ver com a nossa, né, que em alguns aspectos ali até invocação de entidades. E o funk, para quem não sabe, principalmente esse ritmo aí que, desculpa, eles chamam de pesadão, né? É um tipo de letra e de ritmo que, não sei você, mas me dá náuseas, né, de ouvir hoje, como está banalizado. Tá, a mim também.
numa sexualidade explícita e totalmente fora da ótica do magistério, totalmente fora mesmo. E o ritmo do atabaque já vai remeter ao funk. Lembrando que o funk, esse nome funk, né, é um ritmo americano que não tem nada a ver com esse funk nosso aqui do Brasil. O brasileiro, às vezes, tem mania de pegar algumas coisas e acabar de destruir. Né? Infelizmente, o funk no Brasil é a escória da cultura mesmo, é a banalização total do ser humano, da família, né? Dessa graça que nós somos de sermos filhos de Deus, né? Denigre a imagem da família, do ser humano. Então, igual a irmã escreveu aí, a Célia, é nojento, né? Esta é a palavra, é nojento. Então eu vejo que é uma tentativa frustrada tentarmos inserir isso, paródias. Eu também já fui perseguido, porque uma vez eles lançaram o tal do funk da Imaculada, e eu não sei se você vai divulgar esse vídeo, mas também não estou nem aí, porque assim, já sou taxado no meio mesmo da pessoa que persegue, mas eu fui uma das pessoas que falou online e me falaram que eu estava perseguindo também os católicos. Gente, é só você tomar cuidado. Não tenta santificar algo usando algo profano. É uma tentativa desmedida e totalmente fadada ao fracasso. A gente não vai conseguir. Se você toca um funk e coloca uma letra cristã, né, entre aspas, não vai adiantar muito, não. Aliás, não vai adiantar nada. Porque a pessoa vai ouvir o ritmo, ela vai se comportar corporalmente como aquele ritmo pede. Então não adianta você colocar um funk para tocar num grupo de jovens, porque eles vão querer rebolar. E isso, infelizmente, é totalmente contra aquilo que nós cremos. Exatamente. É como eu falei, né, na live da parte 1. Você vai simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Por quê? Porque não vai adiantar nada. Sabe? Não resolve. A forma pela qual a própria... o próprio ritmo ali te leva a ter comportamentos pelos quais são anticristãos. Comportamentos pelos quais muitas das vezes é ignorada até mesmo a letra. E mesmo que tenha uma letra, pode ser uma letra que nasceu ali diante de uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas a questão do ritmo, do gênero, da essência da música católica como um todo, deve ser exatamente aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus 5,37, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Ou seja, ou é por inteiro ou não é, não existe meio termo. Se uma coisa é para ser autêntica, tem que ser por completo, não por partes. Não existe essa questão, sabe? Então, a gente já falou bastante aqui em relação a isso, mas pode ser que tenha algumas dúvidas, né, por parte do pessoal aí. Eu gostaria de pedir ao pessoal, aqueles que têm algumas dúvidas, mandem as dúvidas aqui, aí. caso eu e o João, né, possamos responder. Antes mesmo da gente ler, o pessoal já pode ir mandando aí, a gente tenta responder. Se a gente não souber, como eu aprendi com um padre amigo meu, se a gente não souber, a gente pesquisa depois partilhar a resposta. Mas vamos lá, tá? Eu queria também aqui abrir... Se a gente não souber, a gente vai atrás, estuda, e o bacana do apostolado é isso, né? Porque muitas das vezes algumas perguntas que é feita pra gente, a gente às vezes não sabendo ali uma resposta pela qual, né, às vezes nunca ouvimos falar em determinada pergunta ali que a pessoa nos faz, mas a gente tem que ir atrás. Esse é o nosso intuito. Até mesmo incentiva a gente a estar estudando. Deixa eu só deixar um gancho aqui para talvez um outro tema que a gente possa tratar depois. Tem a questão também dessa questão de tietagem. Eu acho que tem a ver com o tema que a gente está falando, e eu vejo ser um desserviço que a juventude faz hoje. Que é justamente idolatrar, essa é a palavra, alguns ministérios. Claro, alguns ministérios eles criam uma notoriedade, né? Tem a questão de marketing, tem a questão daquela música que explode ou não. E depois os jovens querem ouvir só isso. Vou dar uma dica, pesquise. Mas se você sair cantando música protestante, músicas que não falam da Eucaristia, pesquise, porque tem muita coisa boa que não é conhecida. E até mesmo nos nossos apostolados, a gente tem que conscientizar o pessoal disso. Às vezes ficam nos vangloriando, nos chamando de os meninos inteligentes, os pregadores que é bom, os pregadores que é do fogo. Eu odeio isso. Não, nós somos pessoas normais, nós somos fadados ao erro. Claro, tem pessoas que gostam de nos seguir, o nosso apostolado acrescenta na vida
deles, né? Mas para de agradecer o homem, porque a palavra é bem clara, Deus não divide sua glória com ninguém. Uma coisa que tem me irritado é isso, a tietagem, sabe? Eu acho que já tem pergunta aí, ô Thales. Vamos dar uma olhada aí. Tem. Aqui, ó. Os ministros de músicas são os que precisam ser formados sobre as músicas ideais santas nas missas? Certo. Mas depois de vermos ministros que há pouco tempo tocando na Santa Missa e no grupo de oração, aí ele mandou a segunda parte que parece. Eles mesmos tocam músicas profanas. Qual orientação a passar? Eu acho que é a catequese básica de novo, porque uma pessoa que faz um retrocesso desse, ou seja, se eu vou cantar na Santa Missa, eu não começo a criar um pensamento, uma metanoia, uma mudança de pensamento, que cada vez mais eu preciso aprimorar na fé católica, pesquisar. Eu acho que na primeira live lá, um irmão falou, é tudo falta de conhecimento. Eu acho que aquilo que está em Oséias lá, é a palavra da vez mesmo, e vai continuar sendo, Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Né? Eu creio que falta nos músicos católicos, primeira coisa, estudar o magistério, estudar a vida dos santos e criar, por meio desses estudos, um amor pela Eucaristia, ao ponto de falar assim, eu vou cantar só a Eucaristia, eu vou cantar só a Virgem Maria, eu vou cantar só uma adoração condizente com a fé católica. E aí, aos poucos, esse lado profano que o Alexandre citou, mesmo um músico que venha desse contexto musical secular, se ele mergulhar no mistério, e o Papa Pio X vai dizer isso, eu não posso cantar o que eu não queira mergulhar naquele mistério. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente chama para tocar assim. Quer participar da conversão de alguém? Quer chamar o músico do mundo para tocar na missa, porque está faltando? Chama! Mas catequiza ele também. Explica, olha, agora você está cantando, esse momento aqui, é isso. Talvez aquela pessoa não tenha a fé católica e ela não pode. Tá, travou aqui para mim. Nossa, Eu não sei até que parte você ouviu aí. tá difícil. Você pode repetir, João, fazendo um favor, porque caiu aqui na hora que você estava falando, a tela ficou preta, eu não escutei, não consegui escutar tudo que você me falou. Você também sumiu aqui para mim. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. E qual parte que você ouviu? Como? E qual foi a parte que você ouviu por último? A frase que eu ouvi por último, na verdade, foi você falando sobre a questão assim, é que o que falta para os músicos católicos hoje em dia é o estudo, né, da doutrina católica, a catequese em si, e a partir disso o pessoal caiu. O pessoal aqui do grupo de oração Paráclis aqui nos salvou. Ele citou a mesma coisa que você. Então é o seguinte, eu estava falando que não tem problema você chamar um músico secular para tocar na missa com você. Mas você precisa catequizá-lo, explicar para ele qual momento ele está cantando. E, olha, aqui é esse momento que vai acontecer. E aos poucos você vai catequizando esses músicos que você levou para tocar com você na Santa Missa, se eles não tiverem essa experiência. E pouco a pouco eles vão mergulhar no mistério, que é a nossa fé. Eu estou falando aí daquele contexto de ministério que fala assim, eu chamei um músico que toca no mundo para tocar na missa. Que bom! Mas catequize ele. Né? Explique, dê uma explicação da Tá, está travando muito, eu acho. Isso é uma forma da pessoa mergulhar no mistério da nossa fé e não cantar sem aquele conhecimento, sem a sabedoria, que explica para quem nós estamos cantando. Nós não estamos cantando com um pedaço de bolacha.
Nós não estamos cantando para um pedaço de bolacha, como os irmãos protestantes vão dizer. Nós estamos cantando para Cristo que está vivo na Eucaristia. Agora, num contexto fora da Santa Missa, é um pouco mais complicado. Porque aí tem a questão dos nossos movimentos carismáticos, que já tem todo esse setor, né, de tocar esses ritmos que você falou que são profanos e que são mesmo, mas infelizmente nesses movimentos carismáticos o pessoal não respeita muito não. Toca o rock, axé, e às vezes a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não fazer um desserviço na evangelização. Sim, e a gente tem batendo muito nessa tecla aqui, a gente tem a questão de cantar a nossa fé, cantar a nossa fé, cantar a nossa fé, mas não é o Thales que está falando, não é o João Vitor que está falando. Por exemplo, se você pegar a carta que São João Paulo II escreveu aos músicos, você vai ver ele falando exatamente isso, para que cantemos músicas que cantem a nossa fé. Se você pegar aí, por exemplo, o documento que São Pio X, né, que o próprio João aí citou aí, ele falando essa questão, cante a fé católica. Se você pega o catecismo, cante a fé católica. É a própria igreja nos pedindo esse quesito. Entende? Então, as pessoas, infelizmente, assim, às vezes acabam criando determinadas imagens que, pelo fato de eu e o João estar fazendo, passando esse conteúdo aqui para vocês, aí as pessoas acabam criando como se isso fosse fala nossa, como se isso fosse invenção nossa, sabe? E uma coisa que eu queria deixar claro aqui também é que hoje em dia na igreja é muito complicado você até mesmo passar determinados ensinamentos para as pessoas, porque qual é o grande problema na igreja hoje? Aquilo que eu falei na primeira live, né? Que hoje em dia na igreja a gente está vivendo uma geração, como o próprio Celito Garcia, né? Vou até pegar ele como menção aqui, nos diz, que a gente está na geração dos papas de si mesmo. O que é a geração dos papas de si mesmo? Se você não conhece, João, vou te apresentar aqui. É mais ou menos aquilo que o rei Henrique VIII fez com a Igreja Católica. Você escolhe a dedo aquilo que você quer seguir e aquilo pelo qual você rejeita, você completa ali com as suas próprias convicções, com os seus próprios pensamentos, seus próprios gostos, e faz os seus próprios gostos misturado com um pouco da essência e da doutrina católica, uma verdade, uma doutrina a ser seguida, sabe? E a irmã Lúcia, ela vai nos dizer o seguinte, ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo, não existe meio termo. Sabe? E eu e o João e outras pessoas também que têm esse apostolado aqui, o nosso intuito de fato, gente, é esse. É mostrar que, se é para ser católico, sejamos católicos de fato, sejamos católicos autênticos. E não católicos meia boca, católico meia tigela que segue aquilo que bem quer e rejeita aquilo que bem entende. Não é assim que funcionam as coisas na igreja. É porque a via da desobediência ela começa ali. Ela começa no achismo. Então, na temática que a gente tratou hoje, música sacra. A música é santa. Então, se a música é santa, ela comunica a fé, porque a fé santifica. E o que acontece é que no aspecto musical, infelizmente no meio católico, a nossa fé tem sido pouco comunicada. Exatamente. A gente comunica muito mais outras doutrinas que não nossas, né? A prosperidade, a vitória, o avivamento. Avivamento, para começar, não está nem na Bíblia. Exatamente. Se avivamento é um grande derramado do Espírito Santo, eu quero deixar bem claro. E eu acredito no contexto do avivamento, eu acredito num grande derramado do Espírito Santo. Mas esse derramado do Espírito Santo ele não pode ser apenas esperado, porque ele já aconteceu. Pentecostes, Atos 2. A vida de São Francisco de Assis. Se alguém me falar que aquilo ali não foi um avivamento, entre aspas, né? A vida de São Pio de Petreutina. Aquilo ali é um grande derramado do Espírito Santo. São Luís Maria Grimond de Montfort nos escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Isso foi um grande derramar do Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas doutrinas que, infelizmente, o pessoal tem cantado, né? O fogo, a glória, a vitória. E aí, daqui a pouco, está cantando sabor de mel, quero amar somente a ti. Eu não estou falando mal, gente, mas me desculpa. Eu escutar São Tomás de Aquino
nos compor o belíssimo, tão sublime sacramento, e depois ouvir um Tem Sabor de Mel, como é que é? Quem te viu na prova, quando você estiver na vitória, vai ficar, cara, vai ficar triste, algo assim. Como que eu vou me entristecer com Deus agindo na vida do irmão? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós deixamos de cantar a nossa fé para cantar aquilo que a gente não acredita. Então, hoje, Otávio, não é sendo radical, não, mas se a música para mim não me remete ao magistério da igreja, a vida dos santos, a Virgem Maria, a Eucaristia, né, você tinha falado de uma tríplice, mas para mim são esses pontos: a Virgem Maria, a Eucaristia, o magistério, a sagrada tradição e a vida dos santos. Eu vou nomear, né, já que tem as 5 pedrinhas lá que o Padre Jonas nos ensina, para mim são esses 5 pontos. A música deixa de ser católica. E se ela deixa de ser católica, ela deixa de ser santa. E se ela deixa de ser santa, ela não está condizente com aquilo que o magistério nos pede por meio do trala e solicitude. Então eu vejo que nós precisamos ter um zelo aí e torcer, Thales, para que apostolados como o seu alcancem muitos jovens no Brasil que estão aí trabalhando por meio do Ministério de Música, que comecem a se preocupar com isso. Tem pessoal que não conhece Toca de Assis. Do altar de Deus para o altar dos pobres, são canções maravilhosas. Comunidade Shalom, que tem composto muito bem aí a liturgia católica, né? Até porque o Trala e Solicitude diz também, até na Santa Missa a gente tem que ter cuidado de cantar aquilo que o missal romano diz, não ficar inventando. Toma cuidado. Você citou aquele exemplo do sinal da cruz, onde nós invocamos um Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo, porque é um Deus uno e trino ao mesmo tempo. Tomar cuidado para não inventar moda. Eu citei aqui numa live aquele para louvar e agradecer. Isso não faz parte da oração que nós fazemos no início da Santa Missa. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter zelo, porque senão a gente foge daquilo que a gente crê. Se a gente fugir daquilo que a gente crê, a gente comunica só o lado humano e deixa de comunicar o divino. É isso que é bonito. A Igreja Católica, por meio dos seus musicistas, dos seus levitas, dos seus músicos, eles são chamados a cantar a sua fé. Falta ministérios que têm essa autoridade, por exemplo, do Terra da Cruz, como a gente citou. Eu tenho me preocupado com isso, com as próximas coisas que eu quero lançar, que é músicas que falam da vida dos santos, músicas que levam realmente a pessoa a uma intimidade com Deus. E para isso eu não preciso ficar pregando e cantando doutrinas que não fazem parte da doutrina católica. Porque senão daqui a pouco a gente vai colocar nas nossas músicas: venha e pare de sofrer, venha e a vitória está com você, e pronto. A gente só vai cantar isso. E o dia que a Igreja Católica começar a cantar só isso, nós podemos, literalmente, queimar os nossos smartphones, quebrar os nossos CDs, porque não vai valer a pena ouvir música católica mais não. Então a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. E João, eu tenho visto também, você como músico também, provável tenha observado isso com mais, digamos assim, frequência do que eu, é que muitos músicos católicos mesmos têm usado muitos termos protestantes e muitas doutrinas pelas quais não são ensinamentos da igreja nas suas músicas, né? Por exemplo, eu quero aqui citar uma música, mas assim, só para poder fazer uma correção, como eu fiz na live, na parte 1, onde fala assim, menciona o Espírito Santo como noivo da Virgem Maria. E há uma diferença entre a questão de ser noivo e ser esposo. O único que pode coabitar com a sua esposa é o esposo. Noivo é aquela que está prometida em casamento, né? Se o Espírito Santo fosse noivo da Virgem Maria, logo ele não poderia coabitar na Santíssima Virgem Maria, gerando Jesus em seu ventre, por sua ação, e logo a Virgem Maria, ou seja, estaria prometida em casamento pelo Espírito Santo e não de fato teria sido desposada pelo Espírito Santo. Então não tem essa questão que a Virgem Maria ela é noiva do Espírito Santo, ela é esposa. Ela foi desposada pelo Espírito Santo, né? E chamar também a igreja de noiva de Cristo. A igreja não é noiva de Cristo, a igreja é esposa de Cristo. As núpcias não aconteceram. Claro, as núpcias vão de acontecer na segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo.
mas nem por isso, né, você pode pegar aí a própria Sagrada Escritura, você pode pegar documentos, você pode pegar o que você quiser. Nenhum momento existe com raízes católicas autênticas essa menção de a igreja como noiva e nem a Virgem Maria como noiva. E sempre a expressão de esposa, né? E outra coisa, João, que eu queria deixar claro aqui, é que o pessoal aqui do grupo de oração Paráclitos, eles falaram o seguinte com a gente: fala um pouco sobre as músicas protestantes. E me veio aqui em mente agora o problema de que em muitos retiros, né, você que prega aí o Brasil todo, você sabe bem disso, que em muitos retiros as pessoas estão deixando de cantar músicas católicas e estão colocando músicas protestantes, porque, cara, protestante é especialista, gente, em fazer coisa atrativa. Eles são especialistas. Por isso que eu e o João estão falando aqui. Se é para ser católico, vamos ser católico como a igreja ensina, espera e deseja que sejamos. Se você está caçando competir com o protestante no quesito de fazer algo atrativo e algo para chamar a pessoa, vocês vai perder feio, porque eles são mestres em fazer isso. Tá? Então, tá. Num contexto litúrgico, eu não vejo fundamento nenhum em utilizar a música protestante, porque não cabe, não tem jeito. Não tem cabimento. Num contexto fora da liturgia, também não vejo. Tá? É como eu citei na primeira live. Antigamente, tudo bem, a renovação carismática ainda não tinha suas composições para os momentos fora da liturgia, mas hoje não é desculpa mais. E aí, cara, falando bem diretamente para você, eu vejo que isso aí não tem solução, a não ser nós orarmos para que surjam apostolados como o seu, como da nossa comunidade aqui, o Celito tem feito, uma conscientização online, para que pouco a pouco a gente possa mudar essa mentalidade que já está totalmente protestantizada. O desafio que eu lanço, e aqui talvez eu estou me expondo demais, mas não tem problema, e eu já falei isso em outros momentos. Se você tem alguma música que você vai falar assim, não, a gente toca ela é protestante, mas a gente só toca porque na Igreja Católica não tem nenhuma música que fala dessa temática. Manda para mim, manda para o Thales, que nós vamos propor esse desafio. Nós vamos compor uma música católica autêntica, baseada no magistério, baseada na vida dos santos, baseada na Virgem Maria, que contemple qualquer tipo de temática, um desafio que eu lanço aqui, para você não usar essa desculpa. Eu toquei essa protestante porque não tem nenhuma católica que fala. Cuidado. Me falaram recentemente que não tinha nenhuma música que tinha o contexto daquela raridade do Anderson Freire, que inclusive, diga-se de passagem, é uma pessoa que ganhou muito dinheiro com a Igreja Católica, porque, infelizmente, muitos artistas católicos utilizam de composições desse rapaz. Não tenho nada contra, mas é uma pessoa que não acredita na Eucaristia, que não acredita na Virgem Maria. Então, viver para mim é Cristo, enquanto louvamos, qual outras canções? Até mesmo o Anjo de Resgate compôs utilizou muitas composições desse rapaz. E aí eu falei assim, ao invés de cantar raridade, cante a música Reflexo, do Abner Santos, fala da mesma temática. Então o desafio é esse. E eu topo esse desafio. Se você conhece alguma temática protestante que está sendo muito utilizada nos retiros católicos, e com essa desculpa de que não existe uma composição católica, aqui não é soberba, viu, Thales? Mas nós vamos rezar, nós vamos entrar em oração, e Deus vai nos dar uma canção sobre esse tema. E nós vamos divulgar. Sim, porque eu queria falar exatamente esse ponto, João. Por causa que hoje em dia, né, muitas músicas protestantes estão sendo cantadas no retiro, em vários momentos de oração, momentos de animação e tudo mais. Né? E você imagina, a pessoa que está lá, no primeiro retiro da pessoa, e a pessoa, às vezes, hoje em dia, até músicas protestantes estão sendo colocadas como músicas temas de determinados retiros católicos. Aí você imagina a pessoa, né, participando ali do seu primeiro retiro e aquele final de semana todo ouvindo só aquela música protestante, tendo o encontro no retiro ali como música tema. Você acha que essa pessoa, quando ela chegar em casa, você acha que ela vai procurar um CD da Toca de Assis para escutar? Da Shalom? Você acha que ela vai procurar um CD da Terra da Cruz para escutar? Do Juninho Cassimiro? Do Ministério Adoração em Vida? Enfim, de inúmeros ministérios católicos? Lógico que não.
Aí ela entra lá no YouTube, aí vê, no dia de Corpus Christi, né? Os protestantes fazem a tal da marcha para Jesus, e aquele cara lá, aquele cantor protestante lá, o Fernandinho, falando que o Brasil não pertence a uma senhora, que o Brasil pertence a um senhor. Vai ver a Aline Barros falando que não suporta que as músicas dela sejam cantadas por um pedaço de bolachinha. Você quer como que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se convertam se a gente está dando conteúdo para ele que não é conteúdo de fato que leva a pessoa ao conhecimento da fé católica? E a música aqui, como eu falei no início da primeira live, é uma forma de evangelização e é uma forma pela qual a igreja vê com a finalidade de que a música deve ser santa para, de fato, gerar santos. Né? E essa é a finalidade das músicas católicas e da evangelização da igreja como um todo. Agora, se nas pregações... Pode falar, desculpa, pode falar. Agora, se nas pregações, nas músicas, nos teatros, enfim, tudo quanto é tipo de coisa, a gente só vai colocar conteúdo protestante, é simples. Eu vou dizer alguma coisa que agora é bem aberta, bem clara. Os protestantes de amanhã estão sendo gerados por nós mesmos, porque dentro dos nossos retiros a gente só está colocando conteúdo que está alimentando esse tipo de fé. Essa fé manca, essa fé que não é católica, essa fé que não é autêntica. A gente volta naquela questão do ecumenismo sendo visto de uma forma que a igreja não comunica. Porque o que a igreja comunica. E o mais triste, João, é que houve uma ruptura. Essa ruptura é real. Eles se separaram, tá? Então nós não precisamos, né? Nós não precisamos ficar utilizando essas músicas. Nós não precisamos utilizar essas músicas, essas temáticas. Nós não precisamos utilizar literatura. Nós não precisamos utilizar canções, visto que nós temos tudo isso hoje na nossa fé. Só não ministra músicas católicas aquele ministério que tem preguiça de pesquisar fontes católicas. Porque tem muita coisa boa, tem muita coisa baseada no magistério, tem muita coisa baseada nas frases dos santos, na vida dos santos, mas que, costumeiramente, elas são canções que não explodem nos retiros, porque talvez não são recheadas desse sentimentalismo, desta pregação adocicada, desta pregação que só fala de resolução de problemas, desta pregação por meio da música que não fala, como a gente já citou aqui várias vezes, e vale a pena a gente citar de novo, nós somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja que acredita que a glória vem, mas que a glória só vem depois da cruz. Né? Nós somos a igreja que acredita que a única via de santificação é o Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo, ele não é essa pessoa que vai vir como as organizações Tabajara, né? Não sei se você lembra dessa... Era um programa de humor, né? Que era aquela solução barata era proposto um problema e aí tinha as organizações Tabajara que resolvia tudo. E o Espírito Santo ele não tem que ficar resolvendo tudo na nossa vida com prosperidade, com dinheiro, com carro do ano e fazer tudo que a gente quer. Até nessa temática, uma música protestante aí que explodiu, né, que fala essa casa, nós deixamos essa casa para você. Eu até comentei nos rebanhões de carnaval, uma música que explodiu aí, mais de 86 milhões de visualizações, né? Interessante. E eu, Thales, cometi um pecado. Eu falei assim, eu vou achar um erro teológico nessa música. Era uma semana que eu estava meio emburrado, com os irmãos separados. E pergunta, Thales, infelizmente, realmente não achei. Infelizmente, assim, na ótica humana minha, do João Vitor Mariano, porque eu queria achar, mas eu não achei um erro teológico na música. Mas diante dessa tentativa minha, eu fiz uma reflexão. É fácil você falar que você deixa a casa para Jesus. O difícil é você deixar Jesus entrar na sua casa, deixar ele mudar o móvel de lugar, deixar ele mudar a cor da tinta da parede, deixar ele mudar o tapete, ele tirar o tapete que você gosta e colocar o dele. Ou seja, isso é uma doutrina católica, estar no centro da vontade de Deus. Deixar Deus entrar na sua casa, não porque você quer prosperidade, mas deixar Ele entrar na sua casa e, se necessário for, tirar a sujeira que está na sua casa.
tirar essa sujeira que está dentro do nosso coração, deixar ele fazer uma faxina. Eu não sei você, eu até citei esse exemplo. Tem algumas bagunças na nossa vida, por exemplo, no meu estúdio aqui. De vez em quando minha mãe vem aqui arrumar, coisa de mãe, né? Coisa de Nossa Senhora. E às vezes a gente está tão acostumado com a bagunça que quando alguém arruma a nossa bagunça, a gente fica bravo, porque na bagunça você se encontrava, na organização você não se encontra. E às vezes é isso que Jesus faz, ele quer tirar essas bagunças de estimação que a gente tem, organizando. Essa sujeira debaixo do tapete, né? Justamente. E às vezes é isso que Jesus quer fazer. Então, se um católico quer cantar essa música, cante, mas saiba que Jesus vai entrar na sua casa, vai mudar os móveis de lugar, vai mudar a cor da parede, vai mudar o tapete, vai tirar o tapete que você gosta, vai colocar o dele. É isso. Então, tenha o zelo de ter essa visão que eu falei para você. Se existe algum tema protestante que você tem cantado nos retiros católicos com a desculpa de que não existe uma composição católica, me fala, porque certamente algum católico já compôs algo melhor. Isso aqui não é soberba, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado nessas lives, porque entram algumas pessoas, tá, que depois vão dizer que nós estamos perseguindo, dividindo e rasgando João capítulo 10, verso 30 da nossa Bíblia, onde Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas volta a dizer, o ecumenismo que a Igreja Católica acredita. Não é esse ecumenismo de proselitismo. Ah, eu tenho que converter os protestantes, ou eles vão tentar nos converter. Não. O ecumenismo verdadeiro católico é aquele que acredita que um dia eles vão voltar dessa ruptura e eles vão, sim, professar a fé na Eucaristia, vão acreditar no amor maternal da Virgem Maria e vão se devotar totalmente ao Santo Padre, o Papa, e vão mergulhar no magistério como nós estamos fazendo. Vão abraçar a fé dos primeiros apóstolos, que já no primeiro século tinham Nossa Senhora como mãe, vão voltar a amar a vida dos santos e ter os santos como referência. Esse é o nosso sonho de ecumenismo, não existe outro. Eu não preciso ficar indo em evento protestante para cantar com eles. Se quiser ir fazer uma pastoral de rua, vamos fazer junto. Se quiser visitar um hospital, vamos junto. Agora ficar trazendo pastor protestante para pregar na minha comunidade, eu não vou fazer isso. Porque eu corro o risco de colocar em xeque as ovelhas que Deus me confiou e de uma doutrina que não a minha seja pregada na minha fé. Eu não posso permitir isso, nós não podemos permitir isso. Nós não precisamos ficar indo em evento aí, eu até critiquei online esse evento que teve aí, o pessoal quase me crucificou. Ah, porque tinham católicos, mas lá não foi pregado nada, foi pregado só o Evangelho de Jesus. Mas no outro dia postaram lá na página do evento, 4.000 pessoas aceitaram Jesus. Será que eles não estavam contabilizando os católicos que estavam lá? Então é triste isso, precisamos rezar, precisamos pedir a Deus que Deus suscite apostolados como o seu, persevere, eu já te falei isso, né? É até bom a gente ser claro aqui, teve algumas coisas que você tinha partilhado, que eu te chamei no privado, que eu não tinha entendido muito, né? Isso é bonito, um apostolado que gera questionamentos, mas um apostolado que gera clareza e que gera realmente conversão. Eu queria louvar a Deus pela sua capacidade intelectual, né? Eu até falava com o Celito, o menino veio para ficar mesmo, porque ele é um menino, um homem de Deus, né? Que tem propagado o magistério da igreja, que você continue sendo esse menino de Nossa Senhora e esse homem de Deus que propaga o magistério, que propõe esses temas polêmicos, e nós devemos levar, sim, uma polêmica santa para tirar esses jovens desse pensamento protestantizado, secularizado, que muitas vezes foge da Eucaristia, da vida mariana, da devoção mariana. Propague. Eu vou rezar por você para que você não desista. Amém. Me fez chorar aqui agora. Mas muito obrigado mesmo de coração pelas palavras. Eu sei, assim, é muito difícil, sabe? A gente às vezes tentar conciliar faculdade, trabalho, estudo com o apostolado, que é uma coisa que requer tempo, é uma coisa que de fato requer dedicação. Mas sempre que possível, eu vou estar fazendo essas lives aqui, né? Agora, a partir de segunda-feira, minhas aulas já voltam, então, né, não vou conseguir estar fazendo as postagens aqui, vou ter que, né, digamos assim, dar um tempo de silêncio. Amanhã tem live. Meu apostolado. Amanhã tem uma live com o Celito Garcia. Amanhã a gente ainda não sabe o tema,
mas amanhã às, Vou 19, divulgar. às 21 horas, eu e Celito Garcia vamos fazer uma live. E vai ser uma live assim pela qual vai fechar mais uma vez com chave de ouro o meu apostolado. Sempre que tiver essas oportunidades assim de estar fazendo live, de estar fazendo a caixinha de perguntas lá, né? O que você deseja saber sobre mim, a igreja, a total consagração, vocês podem ter certeza que eu vou estar fazendo. É uma coisa assim que de fato requer tempo, tem as suas cruzes, é também, né, uma batalha espiritual muito forte, muito grande, mas tudo para a maior glória de Deus, né? Como é aquele tema mesmo pelo qual eu mesmo compus, e esse é o grande desejo do meu coração. Conquistemos, pois, almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria, né? Ou seja, a união plena. Aí, ó, isso aí pode virar música, hein? Boa, boa, uma boa. É uma música, uma frase muito boa sua. Eu queria agradecer, Thales, a sua acolhida e dizer que nós vamos fazer algo aqui também no meu perfil. Vamos escolher um tema aí. Agora vamos tentar, como diz o Siqueira Júnior, né? Aquele jornalista que está famoso aí no Brasil. Né? Vamos falar de coisa boa, né? Não que esse tema não tenha sido bom, mas a gente citou muito aqui os irmãos protestantes e o pessoal pode achar que é perseguição. Mas vamos escolher um tema mariano, um tema eucarístico e vamos falar sobre a nossa fé. Conte comigo. O convite aí já está aberto e a gente vai marcar aí em breve na sua disponibilidade, né? Semana que vem vou estar aí na sua região, dia 5. Estarei em Conselheiro Lafayette, na comunidade Mãe da Misericórdia. Reze por mim, não sei se é possível, você vai estar estudando, mas vou estar aí na sua região, vou lembrar de você. E conta comigo, viu, irmão? O pessoal de lá me conhece. O pessoal de lá me conhece. Inclusive me chamou para servir no retiro onde eu tive a graça de conhecer o Celito pessoalmente. Eu fico aí, muito feliz. Quem entrou na live aí, ó. Quem entrou na live? Hélio e Maria. Nosso grande formador mariano. Então, Thales, eu acho que nós poderíamos encerrar assim. Com aquela frase, o lex orandi, lex credente, ou seja, nós oramos em cima do que cremos. Aquela fala de Dom Tavares, né, Bittencourt também, ele é fenomenal, onde ele diz que nós precisamos incentivar os músicos católicos a comporem em cima da doutrina da nossa fé, vida dos santos, magistério, a Virgem Maria, como nós falamos, eu acho que umas 20 vezes aqui, eu acho que essa parte ficou bem gravada, e principalmente no número 1 do Trale Solicitude. A música foi feita para glorificar a Deus e também para santificar os homens, e nós cremos numa glorificação a Deus que perpassa pela Eucaristia. Então, se a música não fala da Eucaristia, não fala do magistério, não fala da Virgem Maria, não fala da vida dos santos, ela não glorifica a Deus. E ela também não santifica, porque o Papa Pio X vai dizer que a canção precisa santificar. Então, cantemos músicas católicas para santificar o povo na doutrina católica. Tudo fora disso é perda de tempo, é palavra jogada ao vento, eu não tenho dúvida disso. Mais uma vez, propondo o desafio. Se você está cantando uma música aí pela qual não é católica, e fica com essa desculpa que na Igreja Católica não existe uma música com essa temática, manda para mim, manda para o João, que nós podemos até mesmo, se possível, compor, e o problema de vocês já está resolvido nesse quesito. É um desafio que eu aceito muito. Um forte abraço, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, né, unidos nesse quesito de propagar a verdade. Inclusive, hoje eu fui na Santa Missa, antes da live, e eu partilhava com o João a respeito disso, e eu estava até um pouco assim, meio aflito, né? Até um pouco meio pensativo em relação à live, e logo na primeira leitura vem ali, né, o recado de Deus, que hoje a primeira leitura foi Isaías 58. E a frase ali inicial, a passagem inicial é: clamar em alta voz sem constrangimento, denunciar ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacó os seus pecados. Então ali já veio um alívio no meu coração em relação a estarmos juntos aqui em fazer essa live. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor possa te abençoar grandemente. Força nesse seu apostolado, força também aí no quesito da musicalidade católica, né? Como eu te falei, as suas músicas, assim, eu tenho ouvido e, nossa, são, assim, de fato fantásticas, músicas
que nos leva a um profundo amor ao nosso Senhor, a um profundo amor à Nossa Senhora, né? Músicas de fato oracionais, e continue firme, meu irmão, que conto com as suas orações, tá? Espero também contar aí com as orações de todos, né? Rezem por mim, rezem pelo João, rezem por que tenhamos mais apostolados, né? Para que possamos, de fato, catequizar e levar essa verdade ao povo, né? É isso mesmo, Thales, eu agradeço também essa oportunidade e vamos fazer aqui uma réplica no nosso perfil. Em breve a gente vai escolher um tema para a gente estar conversando e eu te mando o convite para que a gente possa continuar evangelizando lá e propagando a doutrina católica. Muito obrigado e, como eu disse, persevere, porque o seu apostolado certamente alcança muitas pessoas, edificando-as na fé, edificando-as na doutrina católica, no amor à Santíssima Virgem. Isso aí é a realidade hoje. Persevere, viu? Tamo junto. Amém. Amém. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada e conquistemos, pois, almas, corações e o mundo. Unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus sempre. Por Maria. Amém. Um abraço. Com Deus. Com Deus também.